Agora, eu pergunto a você, você sofre algum tipo de medo acerca da volta de Jesus? Braulio, você já encontrou gente com medo da volta de Jesus? Eu já encontrei gente ansioso com a volta de Jesus. Ansioso, né? Ficam desesperados. Sim, Jesus tem que voltar logo. Aquela ansiedade que Jesus recomenda que ninguém tenha. É não ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma, nem da minha volta. Não com aquele tipo de ansiedade, né? Não com aquele tipo de ansiedade. Porque aquela é não é esperança. Jesus manda a gente viver de esperança. Não da ansiedade da sua volta, porque a ansiedade exaure e cansa, a esperança se renova. Sim. A ansiedade adoece, torna você paranoico, ou neurotiza você, ou drena tanto que a paixão dessa intensidade fanática vai cansar o seu ser. Chega uma hora que você não tem mais energia a dar a essa demanda. Aí você cai no vácuo e não quer mais nem ouvir falar no assunto. Como é o caso de um monte de gente que está ali conosco, que viveu nessa ansiedade. O cara não ia ao cinema porque tinha medo de Jesus voltar no meio de uma cena de sexo, ele ficar. Aí ele rodar ali. O ensino é esse. Se eu não posso ouvir a música que eu gosto tanto, do Caetano, porque se Jesus voltar e eu estiver ouvindo Caetano e não uma música gospel, eu fico. Eu vou perder. Olha como o mercado está presente até nessa hora, como tudo é para alienar você e empurrar você para o consumo do meio apenas. E viver do meio. Até a volta de Jesus. Aí, tudo tem que ser assim. Jesus vai me levar com certeza quando voltar, se ele me encontrar na igreja, no templo. Aí eu vou saber. Pessoal no templo tá garantido. Aí eu vou pro pau de arara do arrebatamento. Quanto mais hora de templo, mais seguro de arrebatamento você tem. Mais segurança de arrebatamento você tem. Quanto mais distância geográfica, mais distante do arrebatamento. Porque o epicentro do arrebatamento são os templos. É isso mesmo. Na cabeça dos crentes. São os dutos de arrebatamento. São ali os portais. O cara tem que ficar debaixo daquilo ali, que a nave-mãe está em cima. A nave-mãe vai só chupando. Dali, ó. Se eu estiver no Carrefour... Dançou. Dancei, Caio. Dançou no Carrefour. Parque da Cidade. Olha, depende com quem você esteja correndo, na direção de que você esteja olhando. Senão você pode ser abandonado. Se eu estiver num bar... Bar já era. Acabou pra mim. Bar já era. Nem que seja o bar dos inocentes ali na Barata Ribeiro. Não rola. Não rola. Não rola. Não vai. Tem uma série agora aí na televisão, você já viu, chamado The Leftovers. Não. Os deixados. Chamamos deixados. Os restantes. Os que sobraram. Leftover na cultura americana é o que sobrou. Né? Você acabou de comer, o que resta é o leftover. Então é o resto. É o resto. O nome da série é de fato o resto. A sobra. A sobra. Meu Deus. Então foram arrebatados 180 milhões da Terra, ou 140 milhões por aí. Só isso? Só. Mais ou menos proporcional. De 10 bi? Proporcional aos 144 mil do Apocalipse, eles fizeram o favor de botar na escala de milhão. Aí levaram 180 milhões de pessoas na Terra e o resto menos de um Brasil. E todo mundo que viu alguém ser arrebatado pirou. Aí formaram uma igreja. O leftover. Uma igreja onde uma das condições é não falar nada, não pode dizer nada. Quem fala ainda não entrou. Quando você está dentro mesmo, você não fala mais, você só se comunica por escritura. Olha isso. Só por escritura. Frase escrita, letra. Não tem mais comunicação verbal. E a segunda coisa, o batismo desse grupo é fumar. Tem que virar fumante. Porque fumante pode morrer mais cedo.
Para acelerar o Para processo. acelerar o processo. Então ninguém fala e todo mundo fuma e veste branco. E são os crentes dessa época. Que isso, cara? São os crentes dessa época. E pacifistas também. Pacifista. Atrapalham tudo, vão em todas as reuniões, enchem o saco do pessoal, ficando no meio assim com as cartazes. Arrependam-se, arrependam-se. Aí apanham, fumando. Fumando. É uma imagem extraordinária da igreja no seu desajuste em relação ao planeta. Só que eles pegam os estereótipos ao contrário e botam lá. Mas esses caras foram os que ficaram, que viram pessoas... O pessoal que tem trauma de consciência cristã. Mas tem um pessoal que não viu nada e que ficou batido. Ficou angustiado, com raiva, tá todo mundo ficando meio doido. E angústias enormes. Pessoal soltando a franga geral. Já que isso virou uma coisa sem explicação. Virou banzé. A garotada tá todo mundo dando para todo mundo. É uma loucura, meu amigo. Loucura. Virou Ibiza a terra. Tá uma doideira rolando. Então tem os ibizeiros. E tem esses crentes doidos. Os fumantes. Fumantes. Ali no meio, querendo morrer sem amor à vida. Sem falar, só se comunicando por escritura. E por que não pode falar a justificativa? Para não cometer para não dar vacilo. Pecados com a boca. Olha isso. Porque todo mundo que ficou, eles dizem, eles não conseguem entender por que uns caras que não mereciam ter ido foram. Ah, sim. É a grande questão. Mas como é que o fulano subiu? Aí e o fulano não. Aí estão nessa briga, querendo entender essa história. Eu quero perguntar a você que está aí, que vive nesse meio, isso deve fazer parte das suas angústias normais, ansiedade, medo de ser deixado, de ser encontrado acima dos 21 anos de proibição de entrada no ambiente. Enfim, você que fica achando que vai ser deixado até se atravessar o sinal, de tão paranoico que ficou. Atravessei o sinal vermelho e, meu Deus, se Jesus voltasse agora, eu perderia o arrebatamento. Esse é o nível de doença. Porém, essa temática é uma das mais recorrentes no que determina o internamento como tema. É uma das temáticas mais recorrentes na internação de pessoas com fixações, doenças e desordens mentais nas clínicas. Esse pânico apavorado de ser deixado como sobra, de virar um leftover. E mais, a insegurança de não saber por quê que certas pessoas bem comportadas ficaram e outras que aparentemente se vestiam diferentes, não frequentavam os lugares da consagração, foram. Grande angústia. Como o é hoje, para você que já viu que religião e Associação Cultural do Banco do Brasil são a mesma coisa, e que fica nessa angústia hoje de não saber quem você é, nem para você mesmo, nem para Deus, e fica numa insegurança enorme, porque você ficou herdeiro de todas as angústias e traumas e pânicos da religião, sem as seguranças do Evangelho no coração. Então estar nesse lugar existencial, espiritual e psicológico que você está agora é uma agonia enorme. Olha, essas imagens, elas fazem parte de uma pegadinha. Uma pegadinha no escritório. Escritório, um call center, onde tinha sempre um cara dormindo ali, esse aí, Bruno. O cara está sempre dormindo. E é noturno o trabalho. Aí o pessoal já cansado de ver essa figura que vai por aí, todo mundo trabalha, ele dorme, resolve aprontar essa com ele. Sai todo mundo, é igual coisa de igreja mesmo. Sai todo mundo do lugar e se esconde. Se arrebataram. Se arrebataram do lugar. Rapaz, eu já vi isso acontecer em igreja. Já fui procurado por muita gente em aconselhamento pastoral. O cara dizendo, pastor, eu quase morro do meu coração.
Quando eu acordei, a fulana não estava do meu lado, fui no quarto dos meninos, não tinha ninguém lá. Eu tinha perdido noção da hora, eu esqueci que ela disse que ia sair 3h30 da manhã para casa da mãe dela, para chegar cedo lá, eu esqueci. Me bateu um pânico, um desespero, que eu falei, a família inteira foi arrebatada, só eu fiquei. O cara viajou nessa. Eu digo, mas por que você achou que ficou? Sabe o que foi? É que eu tinha visto a revista Playboy uma semana antes no escritório. Um amigo meu deixou na gaveta, eu vi a gaveta aberta, eu tirei a Playboy, fiquei olhando. Aquelas bundas, aqueles peitos, fiquei com aquela culpa. E aí achei que se Jesus voltasse eu ia ficar. E o pessoal que está em casa está me entendendo muito bem que esse é o nível do negócio. Isso desespera tanto, meu querido. Como eu me lembro de um irmão lá em Niterói, na década de 60. Tinha a moda naquele tempo, na década de 60, era o disco A Última Trombeta. Era um disco que imitava o que estaria acontecendo no mundo se o arrebatamento acontecesse. Era um long play. Ele voltou para todo mundo aí, ele não vai ter nem coragem de discutir com a realidade. Não vai falar nada. Nada, vai falar o quê? Ele vai achar que foi um delírio. Né? Mas esse disco, A Última Trombeta... A última, já falou desse disco aqui, A Última Trombeta. Atenção, atenção. É medonho, diz que é medonho o negócio. Últimas notícias de Oslo. Milhares de desaparecidos e não sei o que. Temos notícias vindo do Associated Press. No mundo inteiro, aí vai as notícias chegando e não sei o que e tal. Era tipo um programa de rádio? Era tipo uma daquelas pegadinhas americanas com a Guerra dos Mundos, invasão do planeta pelos ETs, que ficou todo mundo impressionado. Fizeram naquele estilo do arrebatamento. E dando toda aquela vividez de fatos noticiosos conforme a década de 60. Hoje em dia todo mundo ia ver logo que era brincadeira, mas na década de 60 era um modo de dar a notícia. E, conclusão, o seu Olimar, esse senhor, não conhecia o disco. E a mulher dele tinha posto o disco para tocar em casa e saiu por alguma razão, deixou tocando e foi à padaria. E ele acordou de um sono, chegou, eu não me lembro dos detalhes. E aquele negócio estava lá dizendo, atenção, atenção, milhares estão sendo reportados, sumindo, não sei o que. Tá. Rapaz, foi batendo aquela agonia nele. Ele sempre foi um homem assim meio culpado, ele era muito legalista. Então ele estava sempre abaixo do padrão, porque ele se julgava pela lei, e pela lei todo homem, todo ser humano é culpado mesmo. Né? Ninguém se salva nem se justifica pela lei. A lei só aumenta a minha consciência do pecado. Ela me traz essa revelação de que eu sou mal. Por isso eu estou aquém dela, tanto no nível externo quanto interno e subjetivo, mental e em todas as dimensões. Pois bem, então ele, legalista como era, vivia com essa culpa neurótica, protestante, que não largava a alma dele. Dizia que era salvo pela graça, mas não descansava na graça nunca. Nem jamais. Protestante de doutrina, mas não de existencialidade pacificada no Senhor. Quando ele ouviu aquilo, ele entrou em pânico. Ele disse depois que ele chegou a subir num banquinho da casa, subindo assim, dizendo, me leva, estendendo a mão para ver se pegava ainda a rebarba cara. do negócio. Me leva, Senhor. Consegui achar um rabicho de corda. Rabicho de graça para levar o cara, para ele deixar de ser um leftover. Quando a mulher chegou, ele estava lá no banquinho. Ele estava no desespero. Acabou que foi ela que começou a vazar a notícia do medo dele. Para as amigas rindo devagarzinho. Olha lá o fulano. Até que ele ganhou coragem e contou para todo mundo o mico que ele pagou. Aí ele tentou transformar isso em certeza agora, né? Em pregação. Né? Ele tentou dar uma volta. Começou a usar a favor dele. A favor dele, como ele tinha aprendido com aquilo. E tal. Não disse o que ele aprendeu. Na próxima vez, ao invés de usar um banquinho, uma escada, ou se ele adquiriu... Sobe na laje. Ou se na laje, alguma consciência do Evangelho se aprofundou de fato nele. A última trombeta. A última trombeta. Mas eu falo com você que
sofre da síndrome da última trombeta e vive as angústias da última trombeta, as paranoias e as neuroses da última trombeta. Se você tem vivido isso é sério. Como eu disse, a fixação nisso é responsável por uma das maiores incidências de internação de pessoas em clínicas psiquiátricas no mundo ocidental, no mundo cristão, especialmente em pessoas que frequentam igrejas de escatologia pesada, legalista, moralista e com ratings de idade. Ou seja, você será arrebatado enquanto assistir filme para menores de 14 anos. Se assistir para maiores de 18, já corre o risco de ficar. De 21, já era. Dançou. Jesus resolveu tratar a vida com os critérios do juizado de menores. E foi isso que a igreja aplicou a você e se transformou no critério escatológico pelo qual você vive angustiado. É o do juizado de menores e pelos critérios dos que enxergam a vida com a fixidez engessada do moralismo, dos que veem apenas exterioridades e projetam nelas as suas maldades e acham que todo mundo é igual a eles próprios, quando na realidade todo mundo que se enxerga sabe que não é assim. Cada um carrega diante de Deus a sua própria consciência e o seu próprio pecado. Mas me responda, você sofre dessa síndrome da última trombeta, das neuroses, das paranoias que daí decorrem? Se for o caso, fala aqui com a gente, vamos conversar mesmo. Agora, Braulio. Sim, Caião. Manda. O problema nessa coisa da última trombeta trombeta é demais. É que Jesus vai voltar. A mensagem central está certa. Cristo vai voltar. Sim. O entorno dela é que está todo errado. Porque o entorno é feito de datas, certezas, cronogramas. É uma sistematização do não sistematizável, do que Jesus não pretendeu dar em ordem nem em sequência. Deu uma certa sequência, macro-sequência, mas sem detalhamentos. Apenas o suficiente para você enxergar em cada macro-momento histórico os grandes contornos da época, da era. E os grandes e detalhados discernimentos que ele nos ofereceu são de natureza espiritual, como o esfriamento do amor, essas coisas desse tipo nas quais as pessoas em geral não querem colocar os olhos para entender os tempos e ficam procurando detalhes nos macrosinais, aí se perdem nos escatologismos fadados ao engano e à frustração, porque praticam justamente o que Jesus disse que não era para se fazer nessa área. Então, esse é o problema por trás disso. Como que ouviu, mas não entendeu. Igualzinho a essa mãe. A filhinha ouviu, mas não entendeu. Aí sai outra coisa, entendeu? A mãe fala certo. A filha ouviu e não entendeu. Aí tem o fruto da compreensão. Aloha! Aí vem o fruto da compreensão. Olha aí. Aloha! Aloha. A rola. Aloha! Olha só, esse é o fruto da má compreensão. A quem ensina disse aloha. Agora, quem entendeu a rola. Isso. Não tem maldade, mas a diferença é brutal. É brutal. É brutal. É brutal. Em casa, os legalistas perceberam a diferença agora. Como é brutal. E não dão a aloha pra menina. Não dão. Não, nem pra Não. mãe. Porque pra cena, então, Não. aloha zero. Aloha zero. Aloha zero. E o pra que cena. decorre do aloha é proibido falar, porque quem falar o que decorre da aloha
Se houver um arrebatamento, você falando o aloha errado, você fica. Você não vai. Não vai. Não vai. Olha só, roda de novo. A mãe vai e a criança falando errado não vai. Não vai. Olha, não vai. Quanta maldade nessa criança. Olha. Tadinha, Caio. Aloha! Olha só. Como o fruto da incompreensão é muito sério. Mas isso aí no Havaí passa batido. Passa, porque o pessoal no Havaí tá nu. Tá todo mundo aloha lá. O pessoal já tá no Havaí. Lá no Havaí. Havaí, Ave César, Isso. Ave Maria, Ave nós. Ave tudo. Ave tudo. Ave, aloha. É tudo aloha lá. Aloha. Agora aqui... E a rola já é filha da aloha, já tá tudo tudo misturado. Bem. Agora aqui entre nós não. E na religião faz diferença. Jesus vai voltar. Eu digo amém. Aí você diz, eu vou te dizer quando Jesus vai voltar, eu digo anátema. Com certeza Jesus vai voltar, mas a certeza de quando Jesus vai voltar é anátema. Jesus não disse quando, disse que viria. Marcou a certeza, cometeu um erro que a história já provou milhares de vezes que será frustrado. Porque eu fui chamado para viver na esperança da volta do Senhor. E nem um dia da minha vida com a certeza de qualquer que seja o dia ou a proximidade, ou sequer a década. Porque na realidade ele vem como ladrão de noite. Cada um esteja preparado. E apaixonado como virgens aguardando o noivo. Com uma vontade imensa de se refastelar no amor. Essa é a motivação. Qualquer coisa que não seja isso gera doença, neurose, paranoia, alienação, afastamento da realidade. Gera um mundo paralelo, adoece a alma da pessoa, invariavelmente, meu querido. O Caio, e nesse processo histórico aí das igrejas, quantos caras já botaram data para isso? Isso aí, meu querido. E o nego cai direto. É o tempo todo. Tinha uma vibe aí que 2015 falaram que não ia ter Copa. Mas já teve tantas, olha, desde que eu me converti para cá, não vou falar para trás, porque para trás é... De 40 anos para cá. Eu tô com 60. Do meu nascimento para cá. Isso. Já houve dezenas de marcações da volta do Senhor. Eu vi uma vez você falando que de 5 em 5 anos vem um movimento. Para cá. Já houve várias. Jesus já tinha que ter voltado em 77. Depois Jesus ia voltar em 84. Jesus iria voltar quando Israel fizesse 40 anos. Que era o cumprimento de uma geração bíblica. Jesus... Marcaram o nascimento de Jesus de novo para 87, marcaram para 90 e alguma coisa, para 97, marcaram para o ano 2000, marcaram para 2007. E estão marcando. Agora, o povo é burro, é uma população abjeta. Eu disse isso lá e o povo ficou ofendido. Eu disse ali para o Danilo Gentili. São burros. Mas se tornaram, não eram não, mas entra nesse triturador de mente e fica. São burros mesmo. Porque a Escritura está dizendo, não faça, não entre, mas eles repetem, tem mais. Entram numa que toda vez o mundo está começando com eles. Que não houve séculos e séculos de história antes deles. É uma coisa pavorosa, essa síndrome de Adão. De nascimento sem umbigo, sem história, que tomou conta dessa geração sem memória. Sim. Que é a mais enganável de todas, porque quem não tem história vai repetir todos os erros, todas as vezes. A vantagem de conhecer a história é que eu diminuo a idiotice, a minha, pelo menos. Agora, quando eu não conheço, eu sou um repetidor das mesmas coisas, sofro da arrogância de que tudo está começando de novo agora. Que o pessoal para trás, porque não tinha o celular que eu tenho hoje, eles não pensavam. Na realidade, depois que inventaram isso aqui, foi que começaram a parar de pensar.
Tanto é que a gente estuda filosofia que os gregos pensaram e não que os americanos desenvolveram. Parou-se de pensar. É mesmo. Quem são os teólogos? Os teólogos estão vindo aí de Santo Agostinho para cá. Agora, quem são os pensadores da modernidade? Você vai todo para o século XX, para o XIX, para o XVIII. Nós estamos ressuscitando a modernidade filosófica do século XVII, do século XVIII. Porque não tem ninguém pensando agora. O pensamento de agora é funcional. Onde é que eu encontro o subdiretório? Inteligência agora é aplicativo, é usar bem aplicativo. É isso aí. Então essa geração burra, Onde é que eu clico? essa geração burra, vai errar mais do que todas, vai ser enganada mais do que todas, porque é mais otária do que todas, porque conhece menos história do que todas. Tem um Google de hoje, não querem conhecer nada da história que eles não possam usar funcionalmente agora, porque não creem na sabedoria como algo que você vai acumulando como aprendizado, de guardar erros e equívocos do passado, ver as similaridades presentes, não repetir as mesmas idiotices cronicamente. É o mínimo que se esperaria da gente. Mas ninguém tenha tal esperança de maneira alguma, porque não é isso que está acontecendo e a tendência é ficar cada vez pior, né?